Nosso assunto de hoje é área de figuras planas. Para rever esse conteúdo, é preciso a gente lembrar de algumas figuras conhecidas por nós anteriormente. Aqui estão alguns quadriláteros mais utilizados para cálculo de área: quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, losango. Vamos começar pelo quadrado. Característica principal do quadrado: tem 4 lados iguais, com a mesma medida, então 4 ângulos retos também com a mesma medida. Sabendo que área é a mesma coisa que superfície, ou seja, o preenchimento, para eu calcular, ele é uma figura bidimensional, você tem duas dimensões, comprimento, largura. Nesse caso do quadrado, os lados são iguais, então se eu multiplico esse por esse, eu quero a área do quadrado. A área do quadrado vai ser igual ao comprimento vezes a largura, ou seja, o lado vezes o lado. O lado vezes o lado, a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então, eu pego a dimensão e elevo o quadrado. Ok? Se a gente for colocar aqui um valor, por exemplo, 5 centímetros. Lembra que eu só posso trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, eu faço 5 centímetros ao quadrado. A área desse quadrado vai ser 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados, porque é bidimensional. Vamos para o retângulo. O retângulo possui também 4 lados, 4 ângulos retos, porém, 2 pares de lados iguais. Não são os 4, 2 pares de lados iguais. Esse lado aqui, que é o comprimento e a largura, a gente chama ele de base, e esse aqui de altura. O símbolo de altura é um H. A área do retângulo é a base vezes a altura. Belo Horizonte. Se eu colocar valor aqui, minha base vai ser, digamos, 8 centímetros. E a altura eu vou dizer que é 3 centímetros. Então, eu faço 8 centímetros vezes 3 centímetros. 8 vezes 3, 24 centímetros quadrados. Não se esqueça que a gente só pode trabalhar com as unidades de medidas iguais. Próxima figura é um paralelogramo. Paralelogramo qualquer. Lembrando que todos eles são paralelogramo. Qualquer um desses daqui são. Menos o trapézio. Olhem bem, o paralelogramo, ele é uma figura igual ao retângulo. Ou, como assim? Ele é puxadinho, mas se você tracejar a altura, o que é a altura? É o traço que vai do ponto mais alto ao ponto mais baixo, formando um ângulo reto. Isso aqui se chama de altura, em qualquer figura. Se eu tracejar a altura do meu paralelogramo, esse pedaço aqui, ó, é um triângulo, ok? Que preenche esse outro lado aqui, ó. Se eu tirar ele e colocar para cá. Então, se eu tirar essa parte e colocar lá, ó, vai virar um retângulo. Portanto, a área do paralelogramo também é igual à área do retângulo. Base vezes altura. É só multiplicar a base pela altura. Digamos que a minha base seja, vamos lá, 2 quilômetros. E a minha altura seja 1 quilômetro. Eu só multiplico 2 quilômetros vezes 1 quilômetro. 2 vezes 1, 2 quilômetros quadrados. Mudando só a unidade de medida para vocês verem que tem que trabalhar na mesma unidade. Muito bem. O trapézio, a gente estuda ele separado. O trapézio não é um paralelogramo. Por quê? Porque ele só tem só um par de lado paralelo. Existem vários tipos de trapézio. Esse aqui é o mais conhecido, trapézio isósceles. Porque esse lado igual a esse lado. Veja que a altura, eu já tracejei, vai do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Essa parte aqui pequenininha eu chamo de base menor, Bzinho. Essa parte de baixo eu chamo de base maior, Bzão. E o H, como eu já falei, é a altura. Para calcular a área do trapézio, eu faço Bzão mais Bzinho, tudo multiplicado pela altura, dividido por 2. Vamos colocar aqui valores. Se o meu Bzinho for 4 decímetros, se minha altura for 2 decímetros, e se o meu Bzão for 7 decímetros, o que a gente faz? Simplesmente substitui. A área do trapézio vai ser 7 mais 4 vezes 2 dividido por 2. 7 mais 4, 11. 11 vezes 2 dividido para 2. 22 dividido para 2, 11. 11 o quê? Unidade de medida?
Como é bidimensional, decímetro quadrado, dm quadrado. Muito bem. Agora vamos para o losango. Essa figura é muito conhecida por nós, é aquela figura que fica no meio da bandeira brasileira. Ela também é um paralelogramo, possui pares de lados paralelos. A diferença do losango é porque essa medida que vai do ponto mais alto até o ponto mais baixo, se for a pequenininha, eu chamo de Dzinho, é diagonal menor. Por que diagonal? Porque vai de uma ponta a outra passando pelo meio. Essa daqui que vai de um ponto a outro, se for do lado maior, eu chamo de Dzão, diagonal maior. Diagonal maior, diagonal menor. Como eu faço a área do losango? A área do losango vai ser igual a Dzão vezes Dzinho, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido para 2. Vamos colocar valores? Se o meu Dzão for 10 metros, se o meu Dzinho for 4 metros, quanto mede a área do meu paralelogramo? Aliás, paralelogramo losango. A área do losango vai ser igual a 10 vezes 4 dividido para 2. A área do meu losango, 10 vezes 4, 40, dividido para 2, a área do losango é igual a 20. Unidade de medida bidimensional, área ou superfície, 2 metro quadrado. Ok, meninos? Tchau!